Imagine que você acorda em uma terça-feira comum. O sol atravessa a fresta da cortina, o despertador toca no mesmo horário de sempre, e o café tem exatamente o mesmo aroma de todos os outros dias. Mas ao desbloquear o celular, você é bombardeado por notificações. Balões digitais flutuam na tela, mensagens de parentes, que você não vê há anos começam a chegar, e as redes sociais insistem em lembrar o mundo de que hoje é o seu dia. Para a maioria das pessoas, espera-se que você sinta uma espécie de eletricidade, uma euforia compulsória por ter completado mais uma volta ao redor do Sol. No entanto, você sente nada. Ou melhor, você sente que hoje é apenas mais um dia de trabalho, boletos e rotina. Se você já se sentiu um pouco estranho ou até culpado por não querer usar um chapéu de festa ou ser o centro das atenções, saiba que você faz parte de um grupo fascinante que eu gosto de chamar de os soberanos do tempo interno. A verdade é que a nossa cultura transformou o aniversário em uma espécie de performance social obrigatória. Existe uma pressão invisível para que esse marco cronológico seja acompanhado de uma transformação emocional instantânea, mas para muitos de nós, essa desconexão entre o que a sociedade espera e o que realmente sentimos gera um fenômeno psicológico curioso. Por que algumas pessoas tratam o próprio aniversário com a mesma naturalidade com que tratam uma ida ao supermercado? A resposta não é tão simples quanto ser rabugento ou odiar festas. Na verdade, mergulhar nessa indiferença aparente nos revela muito sobre como nosso cérebro processa a identidade, o tempo e as expectativas sociais em um mundo cada vez mais barulhento. Precisamos falar sobre o paradoxo do cético esperançoso. Muitas pessoas que tratam o aniversário como um dia normal não são desprovidas de gratidão pela vida. Pelo contrário, elas costumam ser profundamente reflexivas. O que acontece é que elas possuem uma espécie de filtro de autenticidade muito aguçado. Enquanto o mundo moderno nos empurra para a gratificação instantânea e para o espetáculo, os soberanos do tempo interno operam em uma frequência analógica em plena era digital. Eles valorizam a continuidade em vez da ruptura. Para essas pessoas, a evolução pessoal não acontece em um estalo de dedos à meia-noite, mas no silêncio dos outros 364 dias do ano. É a diferença entre o brilho de um fogo de artifício, que é lindo, mas dura segundos, e a brasa constante de uma lareira que aquece a casa inteira durante o inverno. Do ponto de vista da neurociência, nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento e pelas expectativas, pode ser um mestre em pregar peças. Quando somos crianças, o aniversário é uma fonte inesgotável de dopamina. O mundo para, ganhamos presentes e somos o sol em torno do qual todos orbitam. Mas, conforme amadurecemos, essa via dopaminérgica começa a competir com a realidade das responsabilidades e com a percepção da finitude. Para algumas pessoas, o aniversário deixa de ser um dia de ganho e passa a ser um lembrete de prazo. É o que a psicologia chama de angústia cronológica. Em vez de celebrar o tempo que passou, o cérebro foca no tempo que resta e nas expectativas que ainda não foram alcançadas. Nesses casos, tratar o dia como normal é, na verdade, um mecanismo de defesa sofisticado do ego para evitar o peso esmagador de avaliar a própria vida sob pressão. Se olharmos para a história e para a sociologia, perceberemos que o conceito de aniversário como o conhecemos hoje é uma invenção relativamente moderna e muito ligada ao surgimento do individualismo. No passado, as marcações de tempo eram coletivas, as colheitas, as estações, os ritos de passagem da comunidade. Hoje somos incentivados a celebrar o eu como uma marca independente. Para quem tem uma alma mais coletiva ou analógica, essa celebração hiperindividualizada pode parecer vazia. É aqui que entra a ponte digital física. No mundo físico de décadas atrás, um parabéns exigia esforço. Uma carta, uma visita ou um telefonema que interrompia a rotina. Hoje, no mundo digital, o parabéns é um clique, muitas vezes automático. Quando a interação se torna invisível e instantânea, ela perde o seu peso específico. Para o soberano do tempo interno, receber 100 mensagens de feliz aniversário de pessoas que não sabem o nome do seu cachorro pode parecer mais isolador do que não receber nada. A indiferença ao dia, portanto, pode ser uma busca por uma conexão que seja menos performática e mais tangível. Há também uma explicação fascinante no campo da introversão e do que os psicólogos chamam de efeito holofote. Muitas pessoas que tratam o aniversário como um dia normal possuem uma sensibilidade maior ao estímulo social.
Ser o centro das atenções gera um pico de cortisol, o hormônio do estresse, em vez de ocitocina ou dopamina. Imagine que seu sistema nervoso é como um circuito elétrico planejado para uma carga moderada, e de repente, o aniversário tenta injetar uma voltagem de alta tensão. O desligar-se ou tratar o dia com normalidade é uma forma de proteção térmica. Não é falta de amor próprio. É, na verdade, um profundo autoconhecimento. Essas pessoas entendem que sua energia é preciosa e preferem distribuí-la em doses homeopáticas ao longo do ano, em vez de explodir tudo em um único evento que as deixará exaustas por uma semana. Podemos observar isso sob a ótica do contexto econômico e das eras que atravessamos. Vivemos em uma era de tecnologias disruptivas e instabilidade constante. Para as gerações que cresceram vendo o mundo mudar radicalmente a cada 5 anos, a estabilidade de um dia normal tornou-se um luxo. Existe uma paz subestimada na rotina. Quando você escolhe tratar seu aniversário como um dia comum, você está, de certa forma, reivindicando o controle sobre sua narrativa. Você está dizendo que o significado do seu tempo não é ditado pelo calendário gregoriano ou pelo algoritmo do Facebook, mas pela sua própria percepção de progresso. É uma forma de resistência silenciosa contra a ditadura da felicidade obrigatória que permeia o século XXI. Muitas vezes essa atitude é vista como uma fraqueza social, como se a pessoa fosse fria, amarga ou estivesse escondendo uma depressão. Mas eu gostaria de propor um reenquadramento radical. E se tratar o aniversário como um dia normal fosse uma superpotência de inteligência emocional? Pense bem, as pessoas que conseguem manter a calma e a rotina em um dia de alta pressão social demonstram uma regulação interna invejável. Elas não dependem de validação externa maciça para se sentirem valiosas. Elas encontraram o que os filósofos estoicos chamavam de ataraxia, a tranquilidade da alma que não é abalada por eventos externos, sejam eles bons ou ruins. Para essas pessoas, a verdadeira celebração é a consistência. Elas entendem que a vida é um filme longo, não um trailer de 30 segundos feito para as redes sociais. Claro que existe uma diferença entre a indiferença saudável e o isolamento por dor. Às vezes, o desejo de ignorar o aniversário vem de traumas passados, ou de uma infância onde o dia não foi validado. Mas, mesmo nesses casos, o ato de transformar o dia em normal pode ser uma forma de cura. É o indivíduo assumindo o papel de pai e mãe de si mesmo, decidindo que não precisa mais daquela aprovação que faltou. É dizer, eu sou o dono do meu tempo e eu decido o que é especial. Há uma beleza profunda na simplicidade de um café tomado em silêncio, sabendo que você sobreviveu a mais um ano, sem precisar de confetes para provar isso. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que prefere trabalhar, ler um livro ou apenas dormir cedo no próprio aniversário, não sinta pena. Não tente animar essa pessoa à força. Talvez ela esteja vivendo um momento de introspecção que você ainda não experimentou. Talvez ela tenha compreendido que a vida é feita de miligramas de significado diário e não de quilos de significado acumulados em uma única data. Tratar o aniversário como um dia normal não é diminuir a vida, é elevar o cotidiano ao status de sagrado. É entender que cada respiração é o verdadeiro presente e que a melhor festa acontece dentro de nós, sem convidados, sem barulho, apenas com a nossa própria consciência nos dando um aceno de aprovação. Essa perspectiva nos convida a olhar para o tempo de uma forma menos linear e mais circular. Se todos os dias são oportunidades de recomeço, então o aniversário perde a sua exclusividade, mas a vida ganha uma intensidade constante. Você deixa de esperar por um dia específico para ser feliz ou para mudar de hábitos. Você se torna um arquiteto do presente. E no final das contas, o que é mais libertador? Ser escravo de uma data ou ser livre para encontrar o extraordinário no comum? Aqueles que caminham pelo seu dia especial com a mesma serenidade de uma segunda-feira qualquer, talvez tenham descoberto o segredo mais bem guardado da psicologia. A paz duradoura não está nos picos de euforia, mas na aceitação suave da nossa própria jornada, exatamente como ela é. Afinal, a maturidade emocional é exatamente isso. A capacidade de transformar o que o mundo chama de comum em algo que faz sentido apenas para você. Se o seu aniversário é apenas um dia de sol ou chuva, de trabalho ou descanso, sem grandes alardes, receba isso como um elogio à sua estabilidade. Você não precisa de uma orquestra para saber que sua música está tocando. Você é o maestro, o músico e o único espectador necessário para essa sinfonia que é a sua existência.
E isso, por si só, já é mais do que suficiente para preencher qualquer silêncio. E você, como se sente quando o seu aniversário se aproxima? Você é do tipo que conta os dias para a celebração, ou prefere o conforto de um dia perfeitamente normal e sem pressões? Adoraria ler sua história nos comentários e entender como você lida com esse marco do tempo na sua vida. Se você se identificou com essa reflexão, considere se inscrever para continuarmos explorando juntos os labirintos da mente humana de forma simples e acolhedora.